Leitura do livro O Céu e o Inferno. Continuação do Código Penal da Vida Futura. 20ª. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, guia, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e, bem assim, de espreitar-lhes os movimentos da alma, com o que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo que não haja pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em função do livre-arbítrio e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente-se imediatamente os efeitos. Observação: seria erro supor que, em virtude da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança do mal sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que, por tanto tempo quanto perseverar no mal, será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intérmino, se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Se, pelo contrário, de conformidade com o dogma das penas irremissíveis, lhe fosse interditada qualquer esperança, ele não teria nenhum interesse na prática do bem, uma vez que ela lhe não proporcionaria proveito. Diante dessa lei, cai por terra a objeção acerca da presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe com efeito se ela, em virtude do livre-arbítrio, fará dele bom ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar. Mas sabe também que esse castigo temporário é o meio de fazê-lo compreender o erro, entrando no bom caminho cedo ou tarde. Pela doutrina das penas eternas, se conclui que Deus sabe que essa alma pecará e, portanto, está previamente condenada a tortura infinitas. 21. A responsabilidade das faltas é inteiramente pessoal. Ninguém sofre por alheios erros, salvo se a eles deu origem, quer provocando-o pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade leva o indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofrerá pena maior ainda. 22. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo,
entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, consiste na lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode prolongar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, desprendido das coisas materiais, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a perturbação e o despertar tranquilo. 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo a ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão as necessidades, os tormentos e perplexidades da vida. 24. Para os criminosos, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 25. Espíritos há mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição como do destino que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas tanto mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos e todos, geralmente, passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. A situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhes traga calma para entrever a possibilidade de porem por eles mesmos um fim à situação. 26. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima deles colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que o possa ocultar ou dissimular. O sensual, na impotência de os saciar, tem desejos e tentações. Vê o avaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências das suas atitudes terrenas. Outro terá fome e ninguém lhe saciará. Outro mais terá sede e ninguém o dessedentará. O espírito não terá mão compassiva alguma que lhe aperte as mãos. Nenhuma voz amiga que o consola. Na vida terrena, só pensou em si, e por isso ninguém pensará nele, nem lhe lamentará a morte. 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosa serão no futuro as suas consequências.